Oi pessoal, começando aí mais uma matéria, e essa matéria ela mexe muito conosco, mexe muito comigo, e para falar assim bem a verdade mesmo, talvez eu não seria a pessoa mais apropriada para estar dando essa aula. Eu preciso muito aprender sobre generosidade, preciso ver muito o Senhor se manifestando através de mim. Então reconheço que preciso aprender muito, e quando nós reconhecemos que precisamos aprender, é melhor que a gente esteja sentado do que em pé ensinando. Então, se tem outra pessoa que poderia dar essa aula, eu passaria assim a minha vez na hora, viu? Mas pela graça do Senhor nós vamos fazer, nós vamos entender juntos, e eu creio que o Senhor vai falar muito com todos nós, como tem falado, né? A matéria anterior, que foi Edificados na Santíssima Fé, foram conteúdos muito fortes, e mais uma vez eu quero ressaltar, se você não viu alguma das aulas, que você não pôde estar, vá procurar, escute e medite naquelas aulas, tá bom? Então vamos lá, você com a apostila em mãos, vamos para a matéria generosidade no novo pacto. Vamos lá. Vamos aí para o objetivo do módulo, tá vendo? Bem no início. Essa matéria eu quero fazer ela bem pausada com vocês, e eu creio que eu vou ler bastante, então eu vou querer que vocês estejam muito atenciosos e estejam com a mente bastante focada, tá joia? Se vocês por acaso estiverem bastante cansados, dá uma levantada, para a gente não perder nada. Então vamos lá. Durante muito tempo, a igreja tem sido o centro de ensinamentos sobre finanças e administração. A pedagogia sobre princípios bíblicos relativo ao que devemos fazer em relação à dádiva não tem sido escasso. A razão pela qual temos que falar sobre um princípio praticado durante os últimos anos é para pôr em exatidão, sublinhe essa expressão, porque essa é a essência da nossa escola. Pôr em exatidão. Todos os assuntos que temos tratado aqui é para pôr em exatidão algumas coisas que nós já sabemos, algumas coisas que nós já conhecemos. Então, a razão é pôr em exatidão e sob um espírito correto o que temos conhecido. A generosidade é o desenho de Deus para o novo pacto. A expressão de um Deus que desde o princípio deu tudo. Essa merece também uma sublinhada. A expressão de um Deus que desde o princípio deu tudo. Hoje, esta verdade se ilumina no nosso entendimento, que sem generosidade estamos diante de um véu que impedirá a nossa geração crescer no entendimento do novo pacto. Então ele vai trazer essa expressão aí, ó. A generosidade é a expressão mais profunda e acessível que nós temos da natureza de Deus. Vamos repetir. A generosidade é a expressão mais profunda e acessível que nós temos da natureza de Deus. Então eu queria que você escrevesse aí na sua apostila: generosidade use aquele símbolo de contrário. Sabe o símbolo do contrário? O igual com um traço na diagonal. Generosidade é contrário ao egoísmo. Generosidade é igual ao egoísmo. Se a gente consegue traçar assim uma definição simples e clara, generosidade é contrário ao egoísmo.
é diferente, contrário? Desculpa, diferente então, né? Generosidade é diferente de egoísmo, oposto de egoísmo, tá bom? O apóstolo Paulo disse aos coríntios, se referindo aos irmãos da Macedônia. Veja que interessante isso. Manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que significa essa questão aí, profunda pobreza? Era que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, de acordo com o que eles tinham, eu creio que o povo da Macedônia nem sempre foi um povo sempre muito pobre, nem sempre. Poderiam ter momentos bons, momentos ruins, como todos nós passamos. Momentos de vacas gordas, vacas magras, momentos difíceis. E o povo da Macedônia, em primeiro lugar, eles não manifestaram a questão do dinheiro, manifestaram a abundância de alegria. A abundância de alegria. Se você consegue abrir lá em 2 Coríntios, tem uma parte de um texto que eles não colocaram aqui na apostila, que eu considero assim muito proveitosa. 2 Coríntios 8:2 diz assim: no meio da mais severa tribulação. Olha que interessante, no meio da mais severa tribulação. E sobre tribulação nós aprendemos muito na matéria anterior, né? Veja bem, quando você está passando por tribulação, como que você vai expressar alegria em poder contribuir? Isso não é humano, isso não é egoísmo humano, isso só pode ser uma expressão da natureza divina, da natureza do Espírito. Então, o povo da Macedônia, na verdade, eles estavam expressando uma generosidade que não tinha a ver com quantidade de dinheiro. Veja que interessante isso. Na mais profunda pobreza, na mais severa tribulação. Ou seja, eles tinham talvez o que dava para eles e olhe lá. E eles falaram assim, tem irmãos nossos passando problema, passando dificuldade, demonstraram alegria em poder ajudar. E nesta ajuda, quando não podiam, quando estavam apertados, quando estavam com dificuldade, eles expressaram generosidade. Então é mais ou menos sobre isso que vai ficar a matéria. Seguindo, generosidade não é apenas a expressão de uma dádiva de conotações financeiras, tá? Vamos prestar atenção nisso. Generosidade não é apenas conotação financeira. É a expressão da natureza de Deus através de Cristo em nossa vida. Isso tem que ser uma frase que nós temos que marcar aí, viu? Generosidade não é apenas a expressão de uma dádiva de conotações financeiras. Generosidade é a expressão da natureza de Deus através de Cristo em nossa vida. Um dos fundamentos do novo pacto é a generosidade, entendida de maneira apropriada, pelas razões corretas e da maneira correta. Isso é muito importante. A mensagem do novo pacto não é uma mensagem que vai funcionar como nós queremos, e um dos motores para que o novo pacto se manifeste de maneira contundente e funcione é que sejamos iluminados pela luz de Deus no nosso entendimento em relação ao que significa o Espírito generoso de Deus. E na verdade você há de convir comigo que não apenas este tema, mas todos os assuntos que nós temos estudado, não é mesmo? A matéria passada falando sobre a Santíssima Fé, aquilo ali nós precisamos ter revelação, nós precisamos entender no íntimo para viver aquelas verdades. E com a generosidade vai ser igual.
com a verdade presente é igual. Com a realidade de Cristo em nós é a mesma coisa. Porque temos algo e precisamos desfrutar disso, mas quando não estamos desfrutando, nós precisamos pedir mais luz. Senhor, ilumina mais os olhos do meu entendimento para que eu veja, conforme o Senhor está vendo. É como se fizesse assim, abrisse uma cortina diante dos nossos olhos e a gente não consegue voltar atrás. Então oramos ao Senhor para que, ao recorrer às páginas desta matéria, né, ele coloca módulo, sejamos iluminados no entendimento e que Ele nos dê a conhecer sua vontade e seu desígnio. Amém, queridos? Que seja sempre esse o nosso desejo, que sempre seja esse o desejo do seu coração. Então vamos para a página 1. Nós vamos falar agora da dinâmica do novo pacto e a generosidade. Entendendo que nós vamos falar muito dessa expressão novo pacto, né? Já não é nenhuma surpresa para nenhum de vocês, mas pacto também é aliança. Na nossa tradução bíblica nunca vai existir pacto, vai existir sempre aliança. Tá joia? Mas pacto e aliança é a mesma coisa. Falamos pacto muitas vezes porque as apostilas são traduzidas do espanhol e o tradutor não muda isso, deixa como pacto, tá bom? Então vamos lá. Lição número 1, nós vamos falar de aprendendo a classificar sem desqualificar. Então vamos lá. Ao tratar os seguintes princípios, teremos que passar por alguns pontos para chegar ao coração do assunto. Uma expressão que vai nos ajudar nesse módulo ou matéria é entender que não devo desqualificar, mas sim classificar. Isso é um tema muito importante para nós. Não devo desqualificar, mas sim classificar. É importante essa chave de sabedoria, porque não desqualificar, mas classificar é um princípio que nos ajuda a reagir corretamente quando Deus revela uma palavra. Sublinhe isso aí. Quando Deus revela uma palavra. Quando Deus te dá algo, quando Deus te revela algo, quando vem luz, quando você vê as coisas diferentes conforme a vontade de Deus, nós precisamos aprender a não desqualificar, mas a classificar. Porque nós vamos ver uma tendência aqui agora que a gente sempre, muitas vezes, pode errar. Veja aí, a mente do homem não regenerado, o que significa não regenerado? Que não nasceu de novo, que não tem o Espírito de Deus. A mente de um homem assim, quando ouve uma palavra, não sabe discernir entre o que é desqualificar e classificar. Porque classificar é dar àquilo que estamos ouvindo o lugar que lhe corresponde. Enquanto que desqualificar é uma posição da mente, na qual se cria uma controvérsia, e a desqualificação de algumas coisas produz uma hostilidade que não é sábia ao alcançar entendimento no que Deus está revelando. O que é desqualificar então? Basicamente é quando estamos falando de uma verdade e a mente diz: então isso eu não preciso fazer mais. Então isso ninguém tem que fazer mais. Então isso já não tem que ser feito. Nós precisamos entender, classificar. Por exemplo, por que eu não trouxe para Reviver e para vocês um curso de teologia? Tinha vários cursos de teologia disponíveis. Porque eu entendi da parte do Senhor e classifiquei. Qual que é mais importante? Eu ensinar sobre vida do Espírito ou ensinar sobre letra? Qual que é mais importante? Formar teólogos ou formar o caráter de Cristo na vida dos discípulos? Não quero desqualificar o curso de teologia. Eu já fiz, aconselho que vocês possam fazer, mas primeiro, entre fazer um curso de teologia e entre fazer, por exemplo, um CEAP que vai tratar sobre Cristo, a vida do Espírito, se a gente classificar, o que vem primeiro sempre é Cristo, o Espírito. Depois vem teoria, depois vem
informações que vão apenas nos tornar acadêmicos. Eu não quero que você se tornem pessoas acadêmicas. A vida no Espírito não é uma vida acadêmica. Nós precisamos ter escolaridade, que é diferente. Compreende? Você saindo daqui cheio de informação, mas sem ativação na vida do Espírito, vai adiantar o quê? Compreende o que é classificar e o que é desqualificar? E principalmente aqui, a gente no CEAP, vocês estão aprendendo coisas que muitas vezes as pessoas não estão aprendendo. E aí vocês estão no entendimento um pouquinho mais avançado no que a palavra está dizendo. E aí vocês podem ver outros irmãos fazendo ou falando outras coisas que vai dar o quê? Que vai dar problema. Seguindo, pulando esse outro parágrafo, vamos aí. Agora, porque nos é dito que algo vem em primeiro? Para impor um maior nível de energia na hora de ter entendimento. Se eu coloco mais energia em algo que ocupa um quarto lugar em relação ao que ocupa o primeiro lugar, não haverá rendimento, porque estou dando energia para algo que não produzirá resultados. Então, ou seja, se você tem que colocar a sua mente naquilo que é primeiro, não gaste energia colocando o que vem primeiro em quarto. Não gaste energia. Gaste energia no que é primeiro. Gaste energia naquilo que tem que gastar. E nós já até falamos sobre isso. O que é priorizar, não é? Priorizar é colocar o primeiro em primeiro. É dar o primeiro a importância do primeiro. Então eu preciso aprender a classificar as coisas na minha vida. Eu preciso aprender que esta é a dinâmica da vida de Deus em mim, da nova aliança que Cristo fez comigo. Agora eu preciso aprender a classificar. Porque se a gente não classifica, a gente mistura todas as coisas e não sabe o que faz, para onde vai, e não consegue focar naquilo que é importante, tá bom? Então olha aí, a ação correta é que se Deus está falando algo, vejamos que é Deus falando, né? Sei o que vai em primeiro e o que vai em segundo. E aquilo que não irá nunca mais. As Escrituras nos mostram que devemos morrer para algumas coisas, outras nós devemos descartar, e algumas outras devemos ordenar e classificar pelo Espírito. Nossa mente carnal não pode entrar nisso. Tá bom? Essa é a dinâmica do novo pacto. Se você quiser escrever isso embaixo desse parágrafo, para você saber bem qual que é a dinâmica do novo pacto. É que devemos morrer para algumas coisas, descartar outras, e devemos ordenar e classificar pelo Espírito as demais. Essa é a dinâmica do novo pacto. Seguindo, a generosidade, vista da perspectiva do ministro competente do novo pacto, ocupa uma posição essencial para a compreensão do que é o novo pacto, o reino de Deus e a graça de Deus. Porque quando falamos de generosidade, por causa da abundância de coisas que nos foram ditas em outro tempo, nossa mente conecta de maneira automática com economia e finanças. Falou de generosidade para mim, para você, o que é que vem? Automático? Finança. Quanto que eu tenho que dar? Quanto que eu tenho que dar? Se isso sucede assim, temos entendido algumas coisas equivocadamente. Por essa e muitas outras razões, deveríamos colocar essencial atenção ao que estamos por aprender. Então, este assunto sobre generosidade do novo pacto, ele vai tratar especificamente de que é uma natureza, não que é algo ligado só a dinheiro. Claro que em alguns assuntos espirituais, a generosidade tem a ver com finanças, mas está longe de ser um entendimento completo sobre o assunto. Quando falamos de generosidade, estamos falando de a expressão mais profunda e acessível que nós temos da natureza de Deus. Amém? Então vamos repetir aí. Quando nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando de quê?
Veja que impressionante, a expressão mais profunda e acessível que nós temos da natureza de Deus. Ok? Vamos lá, página 2. Vamos para o 4º parágrafo. Conforme se revele a mim a natureza impregnada e revelada de Deus em relação ao que é generosidade, dependerá também quanto se manifesta tudo o que ouço e aprendo a cada dia do novo pacto. Sublinhe essa expressão. Dependerá também quanto se manifesta tudo o que ouço e aprendo a cada dia do novo pacto. Porque aprender do novo pacto é aprender daquilo que Deus fez em Cristo. Este entendimento será um fator determinante para que tudo o que ouvimos comece a se manifestar nos próximos dias. Então, tudo que você tem ouvido aqui no SEAP, a pergunta que eu e você devemos fazer: tudo que eu tenho ouvido tem funcionado para mim? Está funcionando para mim? Eu tenho visto na prática mudanças na minha vida, na minha maneira de pensar, que interfere no meu cotidiano, no meu dia a dia? É isso que nós temos que perguntar. Porque se a gente escuta e não se está manifestando o que escutamos, nós estamos apenas fazendo mais um curso. Então, essas matérias trazem a teoria, trazem o papel, trazem a letra, mas nós estamos aqui expressando uma natureza que tem que funcionar em mim e em você. Tem que funcionar. Então nós não estamos aqui para falar sobre generosidade apenas para a gente saber o que é. Nós estamos aqui para falar de fé, para falar de Cristo, para falar do novo pacto, para falar da verdade presente, para falar de família, da perspectiva de Deus, da perspectiva do novo pacto, apenas para a gente ter mais uma informação. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Tem que funcionar. E eu espero que esteja funcionando. É por isso que generosidade, finanças e dinheiro tem sido a estratégia das trevas. Porque nas más experiências das finanças e na conexão do dinheiro permanecem os níveis de perversão mais fortes, dos que quase nenhum crente está isento. Não é mesmo? Não é um fato menor que a maioria dos que habitam em âmbitos cristãos experimentaram perversão em relação à generosidade, sendo que é um assunto altamente relevante porque é parte da natureza de Deus e dos assuntos financeiros da vida. É urgente tratar desse tema, porque senão nos deixará inconclusos em tudo o que vermos, porque o que se corrompeu não é apenas um assunto de oferta e dinheiro, mas da natureza generosa de Deus. Veja que interessante. Porque se generosidade é uma expressão da natureza divina, quando a gente trata da generosidade de Deus só com dinheiro e só com bens materiais, manipulando com oferta, sendo manipulado com oferta, nós estamos denegrindo a expressão que Deus mais poderia nos atingir. A generosidade, nós não lemos lá na página número 1, a generosidade é a expressão mais profunda e acessível que nós temos da parte de Deus. Então, quando nós tratamos de generosidade, escutamos sobre assunto de dinheiro, mandando a gente ser, na verdade, generoso, mas na verdade, estávamos sendo manipulados, estávamos sendo enganados, está se deturpando um dos assuntos mais poderosos que nós poderíamos usufruir e não usufruímos. Sim ou não? Sem o entendimento do caráter eterno e generoso de Deus, não se acessa o entendimento pleno e completo do novo pacto. Sublinhe agora: caminhar no novo pacto
nos levará a eliminar as distâncias que existem entre o que Cristo fez e o que nós vivemos. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia aí, não? Veja que interessante, caminhar no novo pacto nos levará a eliminar as distâncias que existem entre o que Cristo fez e o que nós vivemos. Não é essa os nossos grandes grilos, os nossos grandes questionamentos? Como viver isso? E como que eu acesso isso? E quando que isso se torna realidade na minha vida? Veja que interessante. Eliminar as distâncias entre o que Cristo fez e o que nós estamos fazendo. Aí a gente fala isso aí, ó. A distância que existe entre o que Deus me concedeu e o que eu vivo está determinada pela revelação do caráter generoso de Deus para com o homem. A essência do novo pacto é o entendimento da generosidade de Deus e não da generosidade dos homens. Então, escreve aí do lado dessa frase: se Deus me deu tudo, logo... Aí agora você vai terminar de responder aí. Se Deus te deu tudo, logo... Qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta? Se generosidade é uma expressão da natureza divina e a distância entre o que Cristo fez e o que eu vivo está determinada pela revelação do caráter generoso de Deus para com o homem, isso é sinal de que Deus me deu tudo. Se Deus me deu tudo, logo, o que você responderia para Deus? Se Deus me deu tudo, logo, o que você escreveu, né? Ele tem que ser generoso. Tem que ser generoso? Quem mais escreveu alguma coisa aí? Se Deus me deu tudo, logo, não falta nada? Se Deus me deu tudo, por que eu tenho medo de dar tudo? Se eu tenho tudo, por que ainda me pego em aflições, preocupações? Se Deus me deu tudo, por que ainda murmuro? Por que ainda questiono? Por que ainda estou preso nas circunstâncias? Se Deus me deu tudo, logo, a gente tem que responder essas perguntas. Porque se Deus deu tudo, aí agora o negócio é conosco. Agora já é um posicionamento, já é um desejo, já é uma fome, já é uma sede por entender ainda mais aquilo que Ele me deu. Para que essa distância entre o que Cristo fez e o que eu posso fazer agora, que Cristo em mim, vá sendo diminuída. Porque não é isso que nós queremos? Cristo em mim? Poxa, é isso que eu quero. É isso que eu quero que aconteça comigo. É isso que eu quero que aconteça quando eu estiver com a minha esposa, quando eu estiver com os meus filhos. É isso que eu quero quando eu estiver com vocês. É isso que eu quero quando eu estiver andando nessa terra. Que Cristo esteja andando. E muitas vezes, o que nós vemos? Uma distância entre o que Cristo fez e o que nós estamos vivendo. Não é? É uma distância entre o que Cristo quer e o que o seu corpo está vivendo. Cristo como cabeça ordenando e o que o corpo está respondendo ao cabeça. É ou não é? Então são perguntas que nós temos que fazer, são coisas que nós temos que pensar. Isso tem que mexer com o nosso cotidiano, isso tem que mexer lá no nosso íntimo. Seguindo a apostila, portanto, se a estratégia foi confundir generosidade, essa foi a estratégia que manteve a igreja limitada entre o que se crê e o que se vive.
Eu creio em Cristo, eu creio, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, mas a realidade do que se vive está muito distante da realidade do que se crê. Sim ou não? Então, o que diminui a distância? Nós lemos aí em cima. A revelação do caráter generoso de Deus para com o homem. Se você não está totalmente convicto de que Deus foi todo generoso para com você, você não vai conseguir acessar aquilo que Deus tem dado para você. Não vai conseguir viver aquilo que Deus quer que você viva. Nós, como igreja, não viveremos na plenitude que poderíamos viver. Então aí vai tendo as distâncias. Puxa vida, eu sei, mas não vivo. Eu sei, mas não vivo. Eu sei, mas não vivo. E uma dessas questões é porque a gente não conhece generosidade como Deus quer que a gente conheça generosidade. A gente conheceu generosidade segundo uma mente manipuladora, carnal, segundo os abusos das trevas. A gente conheceu generosidade, na maioria das vezes, só quando se trata de dinheiro. Então, quando eu não dou, eu não sou generoso. É isso que passaram para nós. A generosidade passa pelo dar, mas não se trata só disso. Não se trata só desse dinheiro que sai. Essa é uma natureza que a gente expressa. Ok? Então olha aí, portanto, se a estratégia foi confundir generosidade, essa foi a estratégia que manteve a igreja limitada entre o que se crê e o que se vive. Toda pessoa que diminui a distância que há entre uma verdade revelada e a vida prática, olha aí, conseguiu tocar pelo Espírito e por sua graça, o conhecer por revelação e luz, o quê? A generosidade de Deus. Então tem duas expressões aí que eu quero que você ressalte. Verdade revelada, tá vendo aí? Verdade revelada e vida prática. Puxa uma seta da verdade revelada para baixo e coloca espírito e vida, porque verdade revelada é isso, é espírito e vida que é transmitida até você. O seu espírito e a vida que está em você foi ativado, foi revigorado, foi despertado, porque você tem um espírito e tem a própria vida de Deus, não é? Então, verdade revelada, algo no meu interior aconteceu. Tá certo? Agora, vida prática, puxa uma setinha para baixo da vida prática e aí você vai colocar experiência. Tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Tem que passar pela vida prática. Então vamos ler de novo essa expressão. Toda pessoa que está diminuindo a distância. Quem aqui quer diminuir a distância? Levanta a mão. Ah, eu vi aí, vocês online também levantando a mão. Toda pessoa que diminui a distância que há entre espírito e vida, uma verdade revelada, e a vida prática, a experiência, ou seja, eu sei, entendo, conheço e vivo. Toda pessoa que faz isso conseguiu tocar pelo Espírito e por sua graça o conhecer por revelação e luz a generosidade de Deus. Porque tudo que tem a ver com Deus impartido a mim tem a ver com a sua generosidade. Nós vimos sobre a matéria economia de Deus, generosidade divina. Nós vimos sobre a matéria reconciliados em Cristo, generosidade divina. Todas as matérias que nós vimos até hoje, tudo que se trata de Cristo, tudo que se trata daquilo que Deus fez por meio de Cristo em nosso favor, tem a ver com generosidade divina, generosidade de Deus. E aí a gente, com essa resposta aqui, a gente pode calar essa pergunta, né? Como que eu vivo isso na prática? Sempre quando vier essa pergunta, você pode ler isso aqui. Como que eu vivo na prática isso, tudo que eu estou aprendendo? Toda pessoa que diminui a distância que há entre uma verdade revelada e a vida prática,
consegue viver, consegue entender, consegue agir. Compreendeu? Então vamos lá, para a página 3. Lição número 2. Lição número 2 vai tratar de tipos, sombras e figuras para chegar à exatidão da generosidade. Veja que interessante isso aí. Então vamos ler essa passagem, João 3,16. Precisamos ler João 3,16? Não? Precisamos não, né? Então vamos todo mundo, 1, 2, 3 e... Muito bem, muito bem. Quando a gente fala isso para alguém, quando a gente usa esse versículo, qual que, na maioria das vezes, é a ênfase que a gente dá, ou a ênfase que nós ouvimos? Qual a ênfase? Na verdade é que Deus ama você, não é? Deus te ama. Aí a gente... João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus amou você. A ênfase que na maioria das vezes a gente usa esse versículo é que Deus ama, não é? Como é que você sabe que Deus te ama? Porque está escrito João 3,16. Mas em outro lugar está falando que Deus prova o seu amor para conosco no fato que Ele deu. Então a ênfase de João 3,16 é a verdade da generosidade de Deus, porque aí o tema central é que Deus deu, nós temos que mostrar para as pessoas que Deus dá, nós temos que mostrar para as pessoas que a igreja é um lugar de dar, e que a igreja vai ter que dar, e que nós devemos dar. Agora, vou perguntar para você, como que a igreja é conhecida hoje no mundo? Lugar de tirar. Não vou porque o pastor vai tirar. E tira mesmo. E tira mesmo. Porque nós pastores sabemos como tirar dinheiro dos outros. Sabemos. A gente sabe manipular. Ó, porque se eu falar que Deus me disse, você vai fazer tudo. Não, Deus está me falando, Deus está me dando uma palavra, e aí, ó, a gente vai levando a coisa deformada. E o que as pessoas ligam a televisão e veem? Elas, na verdade, não veem um negócio só sobre dinheiro. Na verdade, parte da igreja, que eu não considero muito do que está passando aí na televisão como igreja, mas parte da igreja que está na televisão está deturpando o assunto de generosidade de Deus. Porque Deus não chama ninguém para dar sem primeiro que receba. Sem primeiro que receba. Deus não quer que ninguém dê nada. Deus quer que venha e entenda, porque eu já dei. Essa que é a grande questão que nós precisamos entender. Do que se trata mesmo essa generosidade? Então veja aí, seguindo a apostila. A ação deu é que determina a realidade de Deus que transforma o mundo. Sim ou não? O que transforma o mundo não é que Deus ama, é que Deus deu. Se Deus falar, eu amo vocês, vocês são lindos. Tá, eu também me amo. Você falar para alguém, olha, Deus te ama, é perigoso a pessoa falar, que bom, porque eu também me amo. Nós devemos não expressar que Deus ama, devemos expressar que Deus deu. Deus deu. E Deus não está exigindo nada em troca. Quer que você aceite. Aí, se você aceita, que você vai experimentar o amor dele. Que coisa violenta isso. Se eu não entendo a profundidade da frase deu, toda a Bíblia está tapada para nós, né? Sublinha aí, as verdades reveladas de Deus se tornam realidades em uma pessoa quando esta pode viver todos os dias uma dinâmica de generosidade em Deus. Olha que coisa linda isso aí, queridos.
As verdades reveladas de Deus se tornam realidades em uma pessoa quando esta pode viver todos os dias uma dinâmica de generosidade em Deus. Se levantar todo dia sabendo que já tem. Uau, o que é isso? Já tem. Já tenho. Já sou. Que espaço vai ficar para a gente questionar que falta alguma coisa? Que vácuo que vai ficar? Ah, eu não sou amada. Ah, ninguém me ama. Síndrome de complexo de inferioridade. Depressão. Raiva. Ira. Mau humor. Autocomiseração. Vitimismo. Rejeição. Entender generosidade é uma das maiores chaves para a nossa vida espiritual. Porque se eu vivo na dinâmica da generosidade de Deus, as verdades reveladas de Deus se tornam uma realidade para mim. Porque Deus é a generosidade. Por isso que Ele amou. Deus é, Deus deu. Por isso que Ele demonstrou amor. Todo o plano de Deus que a gente vê na Escritura é para Ele demonstrar o quanto Ele ama dar. Ele ama dar. Mas nós humanos amamos reter e tirar. E baseado no reter e tirar, falando sobre finanças, eu vou estar deturpando o assunto de generosidade. Uau! E aí a gente vai poder responder as perguntas. Se Deus me deu tudo logo, então vai escrevendo isso lá no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp. Se Deus me deu tudo logo, vai escrevendo, faz umas 20 lá. Se Deus me deu tudo, logo isso, logo aquilo outro, logo já não preciso daquilo, logo já deixo isso, já deixo aquilo, logo já dou isso, logo já dou aquilo. Se Deus me deu tudo, a minha vida mudou toda. Porque se me falta alguma coisa, é porque eu não entendi ainda que Deus é generoso. Compreende? Porque é bom a gente comprar algo, é bom a gente estudar e conseguir um diploma, é bom a gente casar, é bom a gente construir uma família, ter filhos, é bom ter netos, é bom comprar carro, casa, é bom construir uma vida, é bom ter essa reputação, é tudo muito bom. Mas eu tenho que viver a minha vida numa dinâmica da generosidade de Deus, não de que nada que essas coisas podem preencher algo mais em mim. Isso é muito profundo. Veja aí que interessante, olha, a gente conhece muito isso aí, né? A solidariedade é uma aproximação da generosidade, mas ainda não é generosidade. Eu achava que era igual. Seja solidário. Eu achava que a gente tinha que ser sempre solidário. Mas ser solidário não chega ainda ao patamar da generosidade. Veja bem, por quê? Solidariedade não é o mesmo que generosidade. Tudo que podemos ver na igreja, quando se fala de generosidade, geralmente se confunde com solidariedade. O perigo está quando vestimos a solidariedade e a chamamos de generosidade. Isto aí é a porta aberta para o espírito de escassez e de mentira no corpo de Cristo. Por isso é preciso ter discernimento. Claro que devemos ser solidários, mas não devemos confundir isso com ser generoso. Por quê? A solidariedade está condicionada a situações difíceis ou extremas. A generosidade é o tempo todo. Com todos, em qualquer momento, em qualquer hora. Sabe o que significa solidariedade? Escreve aí.
Solidariedade é igual um sentimento de simpatia ou compaixão pelos que sofrem. Solidariedade é um sentimento de simpatia ou compaixão pelos que sofrem. Então eu só vou expressar solidariedade quando eu vir alguém sofrendo. Então qualquer um, mesmo que não tenha o Espírito de Deus, pode ser solidário. Agora, se nós vamos entender, estamos entendendo que generosidade é a expressão da natureza de Deus, só pode ser generoso quem nasceu de novo. Quem tem o Espírito de Deus que é generoso. Então nós não podemos confundir isso aí. Só que muitas vezes, como a igreja não expressa generosidade, a gente acha que quando uma pessoa deu muito, ela é generosa também. Mas muitas vezes ela deu só naquele momento para aquela causa, para aqueles que estão sofrendo. Porque nós podemos ser solidários, nós podemos fazer sopa, nós levamos alimentos aos hospitais, atendemos os que sofrem. Nós podemos atender os que sofrem. Mas generosidade não tem a ver com momentos, generosidade não tem a ver com quem está sofrendo e se está sofrendo, porque eu só dou quando se está sofrendo, isso é solidariedade. Eu me compadeço daquela situação, aí eu sou solidário, beleza? Beleza, ótimo, mas existe um grau maior que se chama generosidade, eu dou o tempo todo entendendo a dinâmica da generosidade, seja para os que sofrem, seja para os que não sofrem. É uma natureza a generosidade, não é em circunstâncias. Então, pulando esse parágrafo aí, nosso anelo deve ser: quero viver com a natureza impartida de Deus, que é generosidade. Então, presta atenção, generosidade não é algo que você vai alcançar, que eu vou alcançar. Generosidade é o que já está no meu espírito e que eu preciso expressar. E nós vamos entendendo como fazer isso. Nesse tempo, acabam-se todos os desejos e se torna realidade em nossos filhos o que os nossos pais nas Escrituras viveram. Em todas as Escrituras, Deus trabalhou para se revelar ao homem em tipos e sombras. Mas devemos esclarecer e entender que os tipos e sombras eram perfeitos no tempo para aquilo que Deus deu. Então escreve aí: toda a verdade presente de Deus é completa. Nós já vimos muito sobre isso. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, aquilo era uma verdade presente que estava completa. Tá certo? Sim ou não? Toda a verdade presente de Deus é completa, tá? Então, tipos, sombras e figuras para a gente chegar à exatidão da generosidade, essa é a lição. Seguindo aí, os tipos e sombras não são algo para se desvalorizar, mas devemos entender que, ainda que eram limitados, continham plenitude em si mesmos. Isto é, a limitação de ser tipo e sombra não lhes tirou plenitude para os seus dias, não tirou plenitude para os dias de Moisés, mas cumpriu com o propósito para o qual foram postos. Podemos dizer que o tabernáculo era tipo e sombra do que viria. Porém, não devemos dizer isso desvalorizando e menosprezando, mas explicando que eram perfeitos em si mesmos. Por isso, Deus lhes dava medidas. Cada tipo e sombra teve uma medida. Porque o poder não estava apenas na sombra, mas no transmitir a exatidão do tipo e sombra. A isto nós chamamos de sentido de plenitude. Ou seja, o que é sentido de plenitude? Quando está sendo transmitido a exatidão do tipo e da sombra.
quando a gente percebe que naquele momento o tipo e a sombra eram completos. O tipo e a sombra para aquele momento era tudo. Moisés, faz uma serpente de bronze. Era o máximo de Deus. Era o completo de Deus. Deus estava mostrando toda a sua generosidade quando ali mandou Moisés construir a serpente de bronze. Hoje para nós é tipo e figura. Então, ou seja, sentido de plenitude é a gente perceber que tudo que Deus cria o faz com sentido de plenitude. Se algo não é pleno e perfeito, não é de Deus. Uau! Se algo não é pleno e perfeito, não é de Deus. Ou não entendi conforme o desígnio de Deus. Por exemplo, se a igreja é plena e perfeita, sim, a igreja é plena e perfeita? Sim ou não? Se você confunde denominação com igreja, aí você bagunçou tudo. A igreja de Jesus é plena e perfeita? Por que existem ainda alguns crentes não dando o valor necessário a ela? Por quê? Porque não entendeu ainda conforme Deus está querendo que se entenda. Então eu tenho que ver o que é pleno e perfeito, para que eu possa dar o valor que Deus dá para aquilo. Isso é um absurdo para mim, eu conceber que eu não preciso da igreja. Isso é um absurdo para mim, porque passa pelo sentido de que eu estou linkado com aquilo ali e não faço a menor cogitação de estar afastado dos irmãos. Por que essa dedicação? Porque estou entendendo o que Deus fez pleno e perfeito. Quando eu entendo o que Deus faz pleno e perfeito, eu vou dar o valor que Deus está dando. Compreende isso? Então Deus deu o seu Filho. Toda a minha atenção para o Filho e para o que o Filho está falando e para o que o Filho está querendo. Amém? Então é isso aí, página 4. Ele fez essa pergunta aí, mas fez essa pergunta invertida, né? Porque no espanhol talvez faria sentido, mas no português é assim, ó. A pergunta da página 4. Por que a presença de Deus era real se o tabernáculo era uma sombra do que viria? Entendeu aí? Por quê? Por que a presença de Deus era real se o tabernáculo era uma sombra do que viria? O tabernáculo era uma sombra. Por que a presença de Deus era real ali? Não é? E aquela música, sua presença real aqui neste lugar, foi tirado desse contexto. Eu espero que hoje, quando você cante sua presença é real, você esteja cantando algo que está aqui. Sua presença é real, aqui neste lugar, não aqui neste lugar. Porque no tipo e sombra era aqui neste lugar. A fumaça, o fogo, a glória, os anjos, tudo se via exteriormente. Agora, se a presença de Deus era real, sendo que o tabernáculo ainda seria não o máximo de Deus, como é que a gente explica isso? Veja aí, era real porque a exatidão foi respeitada. E o que nós falamos bem no início? Esses temas nós estamos querendo tratar para pôr em maior exatidão, ou seja, para ver mais nitidamente como Deus vê. Qual que é a exatidão que foi respeitada? Quando você lê o livro de Êxodo, quando você lê o livro de Deuteronômio, quando você lê o livro de Levítico, quando você lê o livro de Números, você vai sempre, e Josué, você vai sempre ver expressões que Deus fala para Moisés, fala para Josué: faze tudo como eu
te mostrei. Tem? Tem exatidão? Fazer tudo como Deus mostra? Aí está a exatidão que foi respeitada, e por isso era real a presença. Porque se Moisés levantasse 2 metros, uma vara que era para ser 1 metro, não seria. Uau! Você imagina isso? E você vai ver ali Êxodo, vai ver Números, vai ver Levítico, vai ver Deuteronômio, a quantidade de itens que Deus passou para Moisés é impressionante. Pesagens, tamanhos, cores, lugares, impressionante os detalhes. E Deus falou, chama o melhor dentro dessa área, não é qualquer um que vai fazer. Se você não conhece de perfume, some para outra área, não venha mexer com perfume. Se você não sabe mexer com tecido, não mexa com tecido. Por quê? Para fazer o que Deus tinha mandado fazer, tinha que ser profissional. Porque senão não estaria sendo exato. E o que Deus estava querendo demonstrar quando falou para Moisés, faze tudo conforme eu lhe ordenei? Deus estava querendo mostrar isso para nós, que Deus trabalha com exatidão. Vamos chegar agora. Olha aí, a exatidão com que os homens entenderam os tipos e sombras que lhes foram dados, provocou plenitude. Uau, isso aqui é para ficar um dia inteiro aí. Veja bem, olha a próxima frase. Isso aí você pode riscar, você pode sublinhar, você pode... fazer o que você quiser. Se não há exatidão, é muito provável que nem tudo funcione como Deus designou. Cri, 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 cri. Se não há exatidão, é muito provável que nem tudo funcione como Deus designou. Nossa vida espiritual sempre será o resultado da nossa obediência. Se não tem exatidão na sua obediência, não espere que aquilo que Deus colocou dentro de mim e de você funcione. A igreja não vai funcionar se a gente, como igreja, não entender mais exatamente o que Deus está nos pedindo. Que desafio nós temos. Será que por conta disso é que o apóstolo Paulo sofria dores de parto? Até ser Cristo formado em vós, até ter mais uma porção de exatidão na nossa vida? Está exato ou não está? Não é ser legalista, né? Não é ser legalista. Não é ser um fariseu. O fariseu, ele entendeu tudo errado. Ele pegou todo o modelo, toda a metragem, todos os modelos do tabernáculo e todas as regras que Deus tinha dado para estabelecer uma nação e transformou isso no judaísmo. Então hoje existem os judeus ortodoxos que fazem tudo exatamente igual foi mandado Moisés fazer. Porque existe um véu. E aí o apóstolo Paulo, quando Cristo é revelado, o véu se rompe. Aí é que está, por isso que se escreve, aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Quantas vezes eu falei isso porque achava que liberdade na hora das reuniões era pular e berrar e gritar. Aonde o Espírito de Deus está a liberdade. Então se não tinha ninguém pulando, batendo palma, gritando, o Espírito de Deus não estava se movendo.
Graças a Deus que o Senhor tem nos colocado em exatidão dia após dia. E o desejo por exatidão tem que ser grande aqui dentro, irmãos. Eu quero que Cristo seja formado para que exista uma maior exatidão. Eu quero diminuir a distância entre o que Cristo fez e o que eu estou vivendo. Eu preciso ver essa distância diminuída. Se vocês aqui, como alunos do CEAP, desejarem de todo o coração isso já vai dar um grande resultado. Seguindo aí, pulando esse parágrafo. Toda geração que queira, não que queria aí, tá vendo? Toda geração que queira caminhar em uma maior manifestação de Deus, deve dedicar tempo em entender os tipos e sombras, não para pregá-los como uma aplicação, mas para formar um conceito espiritual. Deus opera em um princípio chamado plenitude. Ou seja, se algo não está completo e pleno, Deus não está ali. É simples assim. O princípio de plenitude diz: se há coisas na vida que não estão completas e herméticas, não funcionam em Deus. Mas o que é herméticas mesmo, pastor? Herméticas, nesse contexto, é seladas. Então veja bem, não está completo e não está selado, ou seja, não tem espaço para mais nada. Está completo e está íntegro e está fechado. Se há coisas na vida que não estão completas e seladas ou fechadas, resolvidas, não funcionam em Deus. Pulando esse parágrafo. Por isso o Novo Testamento se refere com frequência a ser cheio, se refere à plenitude, porque em Deus se está pleno ou não é de Deus. Ou a gente resolve, irmãos, esse negócio de igreja no nosso coração, ou então a gente nunca vai viver o que é de Deus. Ou a gente resolve esse assunto de vida espiritual, ou a gente nunca vai ver Deus se manifestando em nós. Porque se Deus tem a ver com aquilo que é completo, se Deus tem a ver com aquilo que é cheio, e se eu faço parte disso, eu preciso começar a experimentar isso. Sem ter espaço, sem deixar um vácuo, sabe? O vácuo, quando você põe um decalque, fica aquele vácuo, ou coisa horrível aquele vácuo. Fica querendo tirar aquele vácuo, sai daqui, papel de parede. Tem que ficar selado, ficar bonito, ficar resolvido. Puxa, olha que bacana, está funcionando. Coisa maravilhosa isso, irmãos. Que a nossa vida espiritual está funcionando, que a igreja está funcionando. Olha aí para você ver. Quando os ensinamentos sobre algum assunto são medíocres ou manipulados para fazer as Escrituras dizer algo segundo conveniências pessoais, terá lugar a substância da mentira, onde tudo soa bíblico, mas ao ser incompleto não é Deus. Veja, está na Bíblia, mas não é Deus. Não, Pai amado. Soa bíblico, mas a substância que estão comendo é mentira. Eu tenho uma palavra para você. A partir de hoje na sua vida tudo vai dar certo. Porque Deus falou que você é mais que vencedor. É bíblico, mas Deus não está nisso. É bíblico, mas a substância é mentira. Porque eu estou querendo te pegar para mim e não te levar para Deus. A evidência de que algo se manipulou humanamente, sem respeitar as medidas de Deus, é que a plenitude de Deus está ausente. E por isso é a resposta, irmãos. Por que a igreja não consegue atingir o mundo? Por que a igreja não consegue atingir o mundo? Porque tem se manipulado humanamente sem respeitar as medidas de Deus. É por isso que a Bíblia diz que devemos ser ministros competentes de um novo pacto. Eu tenho que saber viver,
tem que saber ministrar nisso que Deus fez hoje. E aí 2 Coríntios 3,6 vai terminar: o qual nos fez também capazes pelo Espírito, né, de sermos ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Uau! Vamos para o intervalo, né? Vamos dar uma respirada. Voltando, vamos para a página número 5. Vamos lá. Nós falamos então de sermos ministros capacitados, né, ou competentes de um novo pacto. Então, a página 5 começa falando isso. A palavra competente é não deixar nada sem saber. Olha que interessante isso aí. O que é ser competente? Não deixar nada sem saber. Observemos a seguinte frase: você não pode pregar o Evangelho se não é um profissional. Vamos entender. Muitos de nós não temos aceitado essa frase, porque durante muito tempo se acreditou que para com o Evangelho não era preciso muita coisa. Ou seja, podíamos realizar a obra do Evangelho com improviso e agilidade. Mas o Evangelho requer que sejamos profissionais, veja, por meio da competência do Espírito e sua plenitude. Então, faça aí um círculo em volta da competência do Espírito, tá? Então a gente pode ler a frase de cima: você não pode pregar o Evangelho se não é um profissional, dessa maneira, sendo mais exato: não teremos o resultado esperado sem pregar na competência do Espírito. Isso é ser profissional no Evangelho. Vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que ir diminuindo isso no nosso meio, fazer as coisas de qualquer jeito. Entendeu? Fazer as coisas de qualquer jeito. Vou repetir, né? Sendo mais exato nessa frase: você não pode pregar o Evangelho se não é um profissional. Se você entender isso de fora de contexto, você vai lá: mas então eu não posso pregar o Evangelho se eu não sou pastor, se eu não tenho 4 anos de teologia e tal. Não. Vamos entender. Não teremos o resultado esperado sem pregar na competência do Espírito. Tá certo? Então, por exemplo, quero honrar a vida da pastora Alice, que tem sempre feito um excelente trabalho no departamento infantil. E a gente sabe o quanto é custoso, porque tem que planejar, tem que trabalhar, tem que marcar uma reunião, tem que se esmerar, tem que ir para casa, tem que voltar, tem que refazer, tem que ver, tem que preparar de novo. Então, ou seja, fazer as coisas de qualquer jeito, qualquer um faz, véio. Agora, quando se trata do Evangelho, nós precisamos da competência do Espírito. São os professores que são competentes. Exatamente. A pastora Alice falou que são os professores que são competentes. Toda vez que a gente planeja, a realidade da competência está mais perto. Por isso que a competência tem que ser pelo Espírito. E não adianta nada preparar uma aula apenas intelectual e não estar transferindo vida. É disso que nós estamos falando aqui. Entendeu? Eu, como pastor, eu preciso entender que não é apenas a pregação. Precisa ser algo competente pelo Espírito. E isso é a nossa busca o tempo todo. Quer pregar para alguém do seu lado? Quer pregar para os amigos? Quer pregar? Nós precisamos de aprender a ser mais competentes pelo Espírito. Tá? Então não fique estranhando a palavra profissional. Viu? Porque o profissional é alguém que se dedicou a algo, não é verdade? Então a Escritura diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, a gente sempre achou que era
quando alguém falasse uma coisa, você sabia onde estava e abria no versículo. Estou manejando bem. 2 Pedro, Romanos, isso está lá em... Não, isso aqui está lá em Malaquias 4:5. Não tem nada a ver com isso. Manejar bem a palavra da verdade é você usar esta palavra como a espada do Espírito que vai atingir no ponto certo, vai saber como traçar essa palavra e vai atingir o ponto, porque essa palavra é como um pé de cabra, algumas vezes, para a gente destravar. É como um bisturi que, se o médico não estudar 8 anos para saber exatamente onde ele vai cortar, ele mata o paciente. Quantas pessoas você acha que estão morrendo porque alguém que pregou o evangelho está pregando condenação para essa pessoa? Está pegando essa espada e decepando a cabeça dele. Não está só cortando o que não presta. Então, se um médico trabalha 8 anos, se estuda 8 anos para fazer um bisturizinho ali funcionar, e nós que manejamos a palavra da verdade? Por isso que eu acho que o CEAP não pode ser pesado para ninguém. Estudar não pode ser pesado para ninguém. E estudar a palavra não pode ser pesado para nós que queremos ser profissionais. Compreende isso? É uma luta para mim, é uma luta para você. É um desafio para mim, é um desafio para você. Só que nós temos que entender, vamos na competência do Espírito, queremos ser mais exato ou queremos levar de qualquer jeito? Compreende isso? Isso é para todas as coisas, né? Então, olha aí, procura não ter matérias reprovadas, diz Paulo, é a mesma coisa de dever estar aprovado. Uma das matérias que geralmente não estamos sendo aprovados é em entender a generosidade de Deus como um princípio de vida em nós. Veja, a generosidade de Deus é um princípio de vida em nós. Por isso há uma característica em grande parte do povo de Deus, e muitos de nós temos estado carentes de revelação em relação ao que é viver a dinâmica da generosidade. Então foi feita essa pesquisa aí, está vendo a sua apostila? Essa pesquisa foi feita lá em Orlando, Flórida. Estados Unidos já é um lugar onde o evangelho já tem passado, floresceu e hoje está em decadência. Se você vai na Europa, o evangelho floresceu muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, mas hoje está em plena decadência, desacreditado totalmente, viu? Muitas das coisas porque os cristãos, os filhos de Deus, não vou falar cristãos, não foram competentes pelo Espírito para representar Deus como tem que representar. E o Brasil está indo na mesma vibe. A população brasileira está querendo saber mais da gente, não. E a gente está querendo ser classe. Nós queremos representar os evangélicos. A pior bobeira que nós fazemos é querer representação política para defender evangélico. Isso é a pior bobeira. Mas se não defender, quem nos defende é o Senhor. Então, os evangélicos eles estão querendo um lugar, assim, no sistema, sendo que a igreja é que deveria governar sobre o sistema, não o sistema, sobre. Porque a igreja não vai mudar esse sistema corrupto que está aí, não. A igreja muda a fibra da sociedade. Compreende isso? A igreja influencia nessas áreas de atuação. Agora, querer que a igreja mude o sistema, eu saí muito do tema aqui, vamos voltar. Então, se lá em Orlando, Flórida está assim, eu creio que no Brasil também é possível que a gente esteja chegando nisso. Então, olha aí, 85% dos pastores se sentem incomodados, está errado isso aí, né? Incomodados e não equipados para ensinar sobre finanças nas congregações. 90% das congregações não têm planos ou recursos para ensinar sobre o que é ser um filho de Deus mordomo e pleno nas absolutas necessidades da vida. Apesar que nós temos recursos, né? 90% dos crentes no mundo não têm paz nos recursos, ou seja, não vivem com a certeza de que suas necessidades estão supridas. 90% dos seminários não contam com recursos para ensinar seus estudantes como é a mordomia, veja bem, em relação ao caráter generoso de Deus e não em relação a como administrar dinheiro. Porque como administrar dinheiro, tem tutoriais na internet aí para dar e vender.
Agora, como ser mordomo em relação ao caráter generoso de Deus? Isso nós estamos aprendendo, graças a Deus, que chegou até nós. 90% dos crentes e estudantes que são recebidos no Instituto Bíblico não sabem explicar o que é generosidade. Ah, mas você que está fazendo o CEAP já sabe explicar o que é generosidade. E se você sair daqui sem saber explicar o que é generosidade, está perdendo tempo. 80% dos crentes dão irregularmente os 10% das suas finanças nas congregações. Veja, 80% dão irregularmente, ou seja, dá um mês, não dá outro, dá um mês, não dá 2 meses, dá 2 meses, não dá 3, dá 2 meses, não dá 1, dão irregularmente. 10% diz que dá generosamente. Seguindo, temos ideias isoladas do que é generosidade, mas não aprendemos a explicar especificamente. Generosidade é como aprender uma matéria geral e básica. Um crente pode não saber toda a Bíblia, mas não pode deixar de saber e explicar que Deus é generoso. Se alguém pelo Espírito não pode ver e explicar a generosidade de Deus, tem que orar ao Senhor para que os olhos do entendimento sejam abertos, a fim de poder conhecer esse mistério tão grande. Porque a generosidade de Deus é a essência poderosa que se manifesta naqueles que estão vivendo nas trevas para passar à luz. Deus foi generoso com você ou não? É dizer que se uma pessoa não sabe explicar no espírito e em sua vida a generosidade, deixou a arma mais poderosa para o evangelismo do mundo. Porque o que evangeliza o mundo não é a mensagem evangelística, mas a transmissão de um espírito generoso que libera a salvação de Deus. Porque a salvação de Deus é a sua generosidade. Lembra, né? A salvação de Deus não é que Deus ama, é que Deus deu. Deus ama? Claro que ama. Como que a gente poderia saber se Deus ama? Porque Ele deu. E nisto Deus comprova o seu amor para conosco, no fato dele ter dado. Tá certo? Ninguém expressa amor se não dá. Ninguém expressa amor se não dá. Página 6. Um evangelista não é apenas aquele habilidoso para se conectar com um vizinho ou apenas um homem carismático que tem uma graça para trazer pessoas para a congregação dos santos. Um evangelista é muito mais do que isso. Um evangelista é alguém que entendeu no Espírito, veja que interessante, que Deus é generoso. De tal maneira que Deus amou o mundo que não pregou o Evangelho, ou presenteou uma Bíblia, ou formou uma igreja, mas deu. Evangelismo é dar algo. As pessoas são abençoadas porque receberam algo. Você não é abençoado porque recebeu algo? O que você recebeu? Cristo. A maior exatidão de Deus. Então a igreja deve ser conhecida no mundo como uma igreja generosa. Mas como a igreja está sendo conhecida no mundo? Como que a igreja está sendo conhecida no mundo? Fala para mim aí, vamos dar alguns adjetivos. Como que a igreja está sendo conhecida no mundo? Aquela que tira, que rouba. Corrupta. Como que a igreja está sendo conhecida no mundo? Imoral. Lugar de talvez pessoas falsas. Não é? Mas para a gente trazer essa exatidão da parte de Deus para a sociedade, nós como igreja precisamos aprender generosidade no Espírito e aprender a dar. Por isso eu louvo a Deus por aquilo que nós estamos fazendo aqui. Segunda tarde, Adriana ensinando o curso aqui de costura de graça.
A Renata e o pessoal aí dando aula de inglês para o povo de graça. Pastor Alice deu reforço escolar aí para a meninada de graça. Nós contribuímos aqui para Dia das Crianças, a gente fazer e comprar para dar para o povo um divertimento de graça. De graça. A igreja tem que aprender que tem que dar para o mundo. Entende? Como que a gente vai mudando a percepção? Pô, aquela igreja ali é diferente. E eu louvo a Deus, irmãos, que com esse nosso envolvimento, com esse pequeno envolvimento que aqui a Reviver Floripa tem com a sociedade em geral, já mudou o conceito de algumas pessoas sobre o que é a igreja. Eu não sei o que você pensa lá, mas aquela igreja ali, eles são diferentes. Eu não sei o que você vive lá, mas lá eu recebo isso, eu recebo aquilo outro. Não é uma igreja que trabalha com assistencialismo. É uma igreja que aprendeu a ser generosa, a dar. Ela está dando. Ela está dando. E a igreja só pode dar se os membros da igreja aprenderam o que é expressão de generosidade. E que o pastor também tem que aprender. Que os pastores têm que aprender. Que a liderança tem que aprender a expressar o que já tem. E generosidade não é algo que vai vir, viu? Generosidade não é algo que vai vir. Generosidade é algo que eu tenho que expressar. No espírito, todos nós já temos capacidade de expressar generosidade. Por isso que eu preciso ver no espírito essa expressão da generosidade de Deus. Então, aí seguindo, evangelizar deve ser a expressão da natureza generosa de um Deus que deu seu Filho. Por isso o evangelismo não é arrebatar pessoas, mas primeiro é dar algo. Que as nossas células sejam lugares onde a gente vai dar algo para as pessoas. Aqui estamos classificando e mostrando o que é primeiro. Evangelizar primeiro é dar algo. Esta é a tarefa de todos os santos. Se nos últimos anos não fomos protagonistas de aproximar pessoas à luz de Deus, consolidando-as para que caminhem fundamentadas em Cristo, é porque nunca conhecemos a generosidade do novo pacto. Olha que realidade, que triste. Mas eu creio que a Reviver, ela está crescendo nisso, e vamos crescer ainda muito mais nisso. Amém? Eu preciso crescer ainda muito mais nisso. Todos nós precisamos crescer ainda muito mais nisso. Vamos crescer nisso, irmãos. Não vamos esperar que a gente tenha para dar. Vamos crescer nisso que nós já temos. Vamos para a página 7. Lição 3 aí, né? Saindo de um estado de véus, ou seja, de cortinas, né? Que está tampado para conhecer ao Deus generoso. Alguns meses atrás, o apóstolo Gustavo Lara compartilhou essa expressão aí, ó. Um dos grandes perigos em que uma geração pode cair é não entender os princípios de Deus estabelecidos nas Escrituras e revelados pelo seu Espírito. Quando isso acontece, sublinha aí, os princípios. Quando isso acontece, quando acontece o quê? Quando não entendemos os princípios de Deus estabelecidos e revelados pelo Espírito. Quando isso acontece, os princípios não são usados apropriadamente. E isso geralmente vai produzir um abuso na intenção original de Deus e terminar produzindo um desuso. Quantas pessoas você já viu falando, não preciso da igreja? Porque nós que fazemos parte da igreja, muitas vezes não entendemos os princípios de Deus estabelecidos e revelados pelo Espírito, pegamos os princípios, usamos de maneira inapropriada e vamos produzindo um abuso. E quando abusamos de pessoas, nós modificamos a intenção original de Deus e aquilo ali se torna num desuso. Pulando essa frase, esse parágrafo. Entendendo isso, quando tocamos assuntos como a dádiva e as finanças, encontramos que muitas pessoas foram abusadas em relação a esse princípio.
provocando que caiam em desuso de princípios que foram estabelecidos por Deus e, mais profundo que isso, são parte da sua natureza. Então, quando a gente começa a falar de dinheiro, de finanças, de dádiva, aquelas pessoas que foram abusadas, mas as pessoas que estão entendendo a generosidade estão totalmente abertas. As estatísticas dizem que só 10% dos crentes no mundo dão com generosidade, sem saber que estão sendo generosos. A maioria das congregações se enfocaram em arrecadar fundos, como uma transação financeira, receber dinheiro, cobrar orçamentos, construir edifícios, pagar contas, sustentar o pastor, etc. O ensinamento primário não foi sobre os princípios de criar uma mordomia, que não tem a ver com como gastar o dinheiro de forma cristã. Não é isso que Deus está querendo ensinar para a gente. O que Deus está querendo ensinar? A mordomia como a arte de sujeitar o poder generoso de Deus operando em nós para produzir uma dinâmica do derramar de Deus sobre a terra. Uau! Veja, o que Deus está querendo ensinar através da mordomia? A arte de sujeitar o poder generoso de Deus operando em nós para produzir uma dinâmica do derramar de Deus sobre toda a terra. Que aquilo que a gente tem possa tocar nações que estão precisando. Mas muitas vezes nós aprendemos a ficar só aqui no nosso mundo. Só no nosso mundo. E muitas vezes enfrentamos dificuldades porque a igreja no geral ainda não entendeu como Deus está entendendo generosidade. Então, olha essa pergunta aí. Desculpa, um pouquinho antes eu queria só ressaltar algo. E que isso é muito forte. A arte de sujeitar o poder generoso de Deus operando em nós para produzir uma dinâmica do derramar de Deus sobre a terra. Olha, eu pensar na terra, no globo terrestre aqui na nossa pequenez, como que eu posso alcançar isso? Como que eu alcanço essa grandeza de Deus, essa expressão da natureza de Deus? A própria apostila já respondeu: diminuindo a distância entre o espiritual e a minha experiência nisso. A gente tem uma distância, correto? Entre aquilo que Cristo fez e aquilo que nós estamos fazendo. Entre o que Cristo viveu e o que nós estamos vivendo. Nós temos uma distância. À medida que a gente vai entendendo o que é espiritual, e esse espiritual vai entrando na nossa vida e vai mudando o nosso cotidiano, nós vamos diminuindo a distância para que isso aqui se torne realidade. Que a nossa generosidade alcance nações. Que coisa maravilhosa! Você imagina que a sua generosidade alcança nações, mas logo já vem na nossa mente carnal que para ser generoso eu preciso ter muito dinheiro. E nós lemos, eu quero que você volte lá, na página da introdução, antes da página 1, está escrito 2 Coríntios 8:2. Na mais severa tribulação, os macedônios, olha aí o versículo bem no meio da apostila, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Para ser generoso tem que ser rico, para ser generoso tem que ter dinheiro. Mas você há de convir comigo que quando a gente fala de generosidade, a nossa mente está condicionada que eu só posso ser generoso quando eu tenho. Sim ou não? Então, na página 7, essa pergunta: como me dou conta que alguém é generoso? Escreve aí, fazendo a resposta. Como me dou conta que alguém é generoso? Quando essa pessoa deu em quantidade maior que o necessário. Deu em quantidade maior que o necessário. Talvez a você cabia 20, você deu 22. Foi generoso. Entendeu alguma coisa. A você cabia 100, você deu
125. Opa! Por que você não deu só o que você tinha que dar? Né? O servo chegou na parábola que Jesus contou, se gabando, né? Fiz o que o Senhor mandou. Você serve inútil. Fiz o que o Senhor mandou, serve inútil. Para Deus, irmãos, fazer o que Ele nos manda, com o que Ele nos dá, é inutilidade. Nós temos que fazer o que Ele nos pede e ir além. Isso é a natureza do Espírito em nós, e sempre além da nossa natureza humana e terrena. Quando você ultrapassa a natureza humana e terrena, você expressa generosidade. Uau, que coisa maravilhosa! Quando você ultrapassa o medo, quando você ultrapassa o receio, quando você ultrapassa o egoísmo, quando você ultrapassa aquilo que você... Aqui está bom. Quando você ultrapassa o que está bom para você, expressou generosidade. Que coisa impressionante isso. E aí só a primeira e a segunda linha aqui, ó. Como me dou conta de que alguém é generoso? Porque ao redor da pessoa se cria uma dinâmica da salvação. Tem a ver com a salvação expressada e com a liberdade de recursos. Agora olha para mim. Quando você está do lado de uma pessoa generosa, você está recebendo o tempo todo. Porque generosidade não é apenas dinheiro. Você está recebendo o tempo todo. Quanto que nós como igreja precisamos aprender disso, irmãos? Então às vezes você está do lado de um irmão que vai te levar para o mundo. Que vai te levar a desistir, que está só reclamando, só murmurando. E só falando, está difícil. Aquela coisa... E o negócio não vai, e está travado, e que é o diabo, e que não sei o que é, e aquele negócio, e mau humor, e cara fechada, e parece que aquilo não passa, e você parece que ficar do lado daquela pessoa, talvez assim, não é o melhor lugar que eu gostaria de estar. Ou seja, está faltando expressar generosidade. Quando você está do lado de alguém generoso, que expressa a natureza generosa, essa pessoa sempre, ela tem um sorriso, ou ela sempre tem um abraço, ou ela sempre tem um beijo, ou ela sempre tem um conselho, ou ela sempre tem um presentinho, ou ela sempre tem algo, ou ela sempre te edifica, ou ela sempre é exemplo para você, ela sempre está levando as pessoas para Jesus, ela sempre está contribuindo, ela sempre está fazendo algo. Natureza é a Foz do Iguaçu. Entendeu? Foz do Iguaçu na alta. Uau! Aquela massa de água violenta caindo. Primeira coisa que a gente vê, se eu cair eu estou morto. Porque é tanta violência. Entendeu? A gente tem que viver uma vida que quem chegar do nosso lado morreu. Morreu para o mundo e viveu para Deus. Que a gente fala, pô, eu quero estar do lado dessa pessoa, eu quero estar do lado dessa pessoa, eu quero estar do lado dela, eu quero estar do lado dela. Puxa, olha, você passa uma coisa boa. E não é só coisa humana, é que você está, sabe, expressando generosidade da parte de Deus. E se isso não está acontecendo, faça ser expressado, porque está aí. Dê mais do que o necessário. Dê mais de você para o seu cônjuge, mais de você para os seus filhos, para os seus pais, dê mais de você na escola, dê mais de você para a igreja, dê mais de você para esse mundo, dê mais. A natureza do Espírito é essa, dar, dar, dar. Puxa, esse cara me ama, por quê? Porque ele me deu. Ninguém faz isso se não me ama, porque me deu. Então a gente está falando do amor de Deus, do amor de Deus, do amor de Deus, e o mundo não quer ouvir nada sobre isso. O mundo quer ver que a gente vai dar. Quando a gente for bom em dar, o mundo vai crer. O mundo vai saber, pô, tem alguma coisa diferente mesmo. Porque Deus é generoso. E o homem foi feito para ser um recipiente de receber alguma coisa. Olha, está ótimo. Por isso que Deus deu o seu filho. Estão compreendendo, irmãos? Generosidade no novo pacto. Seguindo aí. Vamos ali para baixo, tá vendo? Temos duas possibilidades, ó. Temos duas possibilidades, e eu quero já pular para o último parágrafo. Qual que é as duas possibilidades em relação a isso?
ou resolvemos este problema, ou nos esquivamos dele e deixamos para a próxima geração, porque vai existir uma próxima geração depois de você, depois de mim. A segunda opção é a que se optou nos últimos 2000 anos. E isso se torna a mensagem do novo pacto uma ilusão de apenas contar para a nossa casa o novo que aprendemos. Nossa, você tem que ver que como CEAP é maravilhoso. Ou podemos pôr um selo em nossa vida para que a generosidade se revele a nós. Eu quero que isso aconteça na nossa geração. Porque se Deus nos deu capacidade pelo Espírito para viver assim, por que não viver? Eu quero viver isso, irmãos. Eu espero que você também queira viver. Amém? Vamos à página 8? Página 8 está dizendo: porque se a generosidade de Deus se revela a nós, não se revela uma mensagem a mais do novo pacto. Veja, se a generosidade de Deus se revela a nós, se revela o quê? A substância, e na substância está a prática. O que te faz ficar em pé, o seu corpo ficar em pé? É a substância que você come, não é? Tanto que tem gente doente porque está comendo mal, sim ou não? Então, exatamente. Então tem muita gente que está doente porque está comendo mentira. O mundo está morto porque comeu mentira. Então, se eu consigo comer a substância de Deus, que é Cristo em sua generosidade, eu vou praticar essa substância, que eu vou viver por ela. O que eu como, eu vivo por ela. Eu vivo pelo que eu como. E coisa violenta isso. Se podemos resumir todas as essências de Deus, diríamos que Deus é generoso. Ô irmãos, fala a verdade. Deus não precisaria criar o universo inteiro para colocar a Terra no meio do universo? Fala a verdade. Sabe onde que está a Terra? Se você pegar o universo assim, nos estudos científicos, o universo é uma bola. O universo é uma bola. E aí você vai ver a imensidão das galáxias, e você vai ver que a Terra, ela está no centro do universo. E vou te falar, precisaria de uma Terra deste tamanho para botar a gente para morar? Olha o tanto de terra que tem aí. E a gente quer morar tudo no mesmo lugar, né? Não, o mais juntinho possível. Se possível, um em cima do outro. Não é? Não somos assim? Na verdade, irmão, quero que você escandalize, mas nossas cidades, as megalópolis, as metrópoles, têm um espírito de um anticristo reinando, para amontoar as pessoas, tudo no mesmo lugar, para ficarem ali, sabe? Porque Deus mandou espalhar, a gente está querendo juntar. Por que a gente está tudo junto? Porque o dinheiro está ali, as oportunidades estão ali, os amores estão ali, os prazeres estão ali, as facilidades estão ali, está tudo ali. Dá uma viajada pelo estado de Santa Catarina para você ver o quão lindo é esse estado. E o quanto de terra tem esse estado. Você vai viajando ali para o oeste, olha, minutos e minutos e minutos e minutos, só terra, só verde, só mato. Imagina isso, a expressão de Deus. Se a gente puder resumir, Deus é generoso. Deus fez tudo o que fez para demonstrar a generosidade. Não precisaria dar Cristo. Deus poderia usar outro método de salvação, mas Ele deu tudo. Deus é generoso. Se isso não abrir os nossos olhos, na nossa vida não muda. Nossa vida não muda, é uma vida que vai ficar girando aqui, só no mundinho da gente, assim. Compreende? Seguindo. Podemos ver pelas Escrituras como Deus foi se revelando em tipos e sombras. Mas quando estas são ensinadas inapropriadamente, que é o que geralmente acontece, os crentes são abusados com mentiras, castrando e impossibilitando uma geração para que a generosidade de Deus não seja vista. Quando o que se deveria fazer por revelação é feito por regras impostas, e vou te falar a verdade, nós como crentes sabemos obedecer mais
por regras impostas do que por revelação. E a Reviver teve isso na prática. Estamos impedindo os santos de agir e comprovar a generosidade de Deus. E isso é uma violação. Vemos igrejas, ou seja, o povo santo, sendo forçado ou manipulado biblicamente a dar grandes somas em promessas de dinheiro que impedem o conhecer por revelação a natureza ilimitada da generosidade de Deus. Escreve aí nesse espacinho desse parágrafo. Nada forçado, nada manipulado. A única manipulação que você deve adquirir é que está na farmácia de manipulação. Só. E olhe lá. Nada forçado, nada manipulado. Na igreja de Cristo, na sua vida como templo do Espírito e casa de Deus, tudo deve ser por revelação, entendimento espiritual, abertura de olhos. Que coisa maravilhosa. Quando você vê, você faz. Quando você vê, você entende. Quando você vê, as dúvidas acabam, as crises acabam, os questionamentos acabam. E esse negócio aqui de ver pessoas dando biblicamente, hein? Somas de dinheiro em busca de promessas, isso aí machuca a gente demais. Machuca a gente demais. Um irmão veio falar comigo, eu não acreditei, mas ele falou que aqui, pertinho da gente, aqui na cidade da Grande Florianópolis, aqui, não vou falar a cidade, aqui perto, uma mulher comprou um pedaço do céu. Você acredita nisso? Um pastor vendeu um pedaço do céu para a pessoa, um terreno no céu. Eu não acredito. Eu pensei que isso era eu pensei que isso era há 700 anos atrás. Eu pensei que isso era há 500 anos atrás. As indulgências estão vendendo indulgência até hoje. Venha com um copo de água. Compre essa rosa. Passe no corredor. Venha aqui nesse lugar. É aqui que está a sua bênção. É que você não pode sair daqui, se for para outro lugar você é amaldiçoado. Está vendendo indulgência. O que é isso? Você acredita nisso? Eu não acreditei de primeira. Só acreditei porque era um irmão falando. E o outro do lado confirmando. Então vamos lá. Tudo isso provoca uma desconfiança a uma mensagem que Deus quer promover no mundo. Qual a mensagem que Deus quer promover no mundo? A generosidade. Por esse motivo, Deus vinha preparando com tipos e sombras as gerações bíblicas para poder levar a pregação do Evangelho a todo mundo. Anote aí esse princípio, né? Já está anotado. O dar sacrificialmente é a essência do novo pacto. É sacrifício? Continue dando. É sacrificial? Continue dando. E a gente ainda tem a falta de exatidão de falar que nós estamos pagando preço. Não estamos pagando preço de nada, o preço já foi pago. Nós agora podemos usufruir, nós temos que nos esforçar para aprender a usufruir. Não a pagar um preço. Eu usei várias vezes isso errado, porque se eu entendo generosidade, eu já tenho tudo, eu não preciso pagar para ter nada. E para nada acontecer, agora eu preciso orar, eu preciso dizimar, eu preciso ofertar, eu preciso congregar para usufruir o que Deus já me deu. Opa! Expressão de generosidade se abrindo, muda tudo. Muda tudo. Não tem que forçar ninguém a nada, não tem que manipular ninguém a nada. Existe uma liberalidade, uma voluntariedade, existe uma generosidade.
Então, eu preciso, vou dizer para você, não é você, eu preciso aprender a dar mais sacrificialmente. Eu preciso, Kleber, pastor Kleber, eu preciso aprender a dar mais sacrificialmente. Preciso aprender. E a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, me ensina esse assunto. Por isso que Jesus falou que a viúva deu mais que todo mundo. Qual que é a matemática de Deus aí? Que banco que Deus é cliente? Isso é um absurdo, que a viúva deu mais. Nós temos que entender essa expressão de Deus, porque generosidade não é porque se tem dinheiro. Olha que coisa violenta isso aí, que uma viúva, como se tivesse dado ali 50 centavos, deu mais que alguém que deu 5.000 reais. E Jesus prestou atenção nela. Que isso, irmãos? Vamos tirar essa barreira da nossa mente que generosidade tem a ver com eu ter muito para poder dar muito. Você está querendo dizer que tem que ser um sacrifício? Não é que tem que ser um sacrifício dar. Toda vez que você dá de maneira sacrificial, você está nesta essência do novo pacto. Porque Deus deu o seu Filho, não porque quis dá-lo, mas Ele sacrificou o seu Filho. Ele vem mostrando isso desde Gênesis, sacrificando para poder vestir Adão e Eva, sacrificando para poder fazer com que Abraão fosse justificado pela fé, um sacrifício, porque muitas vezes você está ali, você está com o seu dízimo, vamos falar de maneira prática, você está com o seu dízimo, aqui meu dízimo, e se você tirar 20 reais a mais daquele valor, você vai ter que fazer um sacrifício, ou seja, você vai ter que tirar algo que é seu, mas você está dando, ou seja, você faz um sacrifício. Um jovem, por exemplo, em vez de comer uma pizza, eu falo, eu quero ver qual missionário está necessitando. Em vez de eu comer a pizza, eu vou investir no missionário. Isso é um dar sacrificial. Pastor Alice. Não, eu falo, mas o meu sentimento ele não pode ser um sacrifício, não é isso que eu quero entender. Eu vou estar me esforçando para dar algo a mais, mas aquilo para mim tem que ser uma expressão de alegria, uma expressão de... Sim, uma expressão de alegria. E toda vez que você começa a dar e a tirar de si para expressar, é o sacrifício. A sua própria vida em obediência a Deus já é um sacrifício, que é o sacrifício que Deus deseja. Entendeu? Porque o sacrifício de boi, de ovelha, Deus não quer. Deus quer o quê? Obediência. Deus quer misericórdia. Eu tenho a possibilidade de matar, mas não mato. Bom, já é um sacrifício para mim. Por isso que Jesus pregou o Sermão do Monte todo baseado nisso. Se um irmão te obriga a andar uma milha, você vai com ele obrigado a uma milha, depois você expressa generosidade, você anda a segunda milha com ele. Se alguém te fere a honra ou bate na face, você dá outra. Isso é expressão de generosidade. Se alguém te rouba a capa, ainda quer te demandar na justiça a túnica, deixa que ele te leve a túnica. Isso é um absurdo para nós, a nossa mente carnal não entende isso. Por isso que é uma expressão do espírito de generosidade, entender essas coisas. Isso tem que ser revelado para nós, pastor Alice. Eu ia falar a respeito disso, que a gente acaba pensando só na generosidade em relação a dinheiro, mas eu penso muito na vida. Você dá a sua vida por causa de alguém, para servir alguém, para ganhar alguém, para abençoar alguém, não só com dinheiro. Sim. Dar a vida no dia a dia. A generosidade de Deus em relação às pessoas que nos cercam, às pessoas que precisam de Cristo. Eu
Isso mesmo. E que quem tem esse dom de misericórdia no corpo de Cristo consegue perceber ainda mais essa generosidade da parte de Deus. Na verdade, não só quem tem o dom de misericórdia, mas todos aqueles que estão exercendo o dom pelo Espírito compreendem generosidade, porque eu não vou fazer nada para o outro, se eu não me sacrificar. Por isso que a lei áurea é: faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Tudo se resume a isso. Amai o seu próximo como eu te amei. Não é como você se ama, é como Cristo nos amou. Então existe um sacrifício em se doar. Existe um sacrifício em se doar. Eu espero que o seu sacrifício de estar aqui, fazendo as aulas do CEAP, sirva para alguém, não apenas para você. Que isso ultrapasse as salas de aula. Porque se sacrificar só para você, isso é egoísmo. Não vai expressar generosidade. Agora, estou aqui para aprender, para dar para outros, para ser exemplo para outros. Uau! Dando vida. Muito bem colocado pela pastora Alice. Então, olha aí, acreditamos equivocadamente na prosperidade econômica como se fosse um assunto de sorte de alguns poucos. Por que eu não sou rico? Por que eu não nasci na família rica? Por que eu não tive essas oportunidades? A gente acha que prosperidade econômica é só assunto de uns. E a mentira é uma mentalidade criada por causa dessa violação anteriormente falada, que afeta toda a realidade conceitual e espiritual dos santos, que entendendo que generosidade tem a ver só com grande quantia de dinheiro. Seguindo aí, as suposições sobre a generosidade de Deus não podem prevalecer. Suposições. Ou seja, Deus deu para ele, não deu para mim. É preciso que se revele a nós a sua generosidade, a generosidade de Deus, e não a nossa generosidade. Porque muitas vezes a nossa generosidade tem a ver com solidariedade. Está ajudando? Estou, mas eu só ajudo quando precisa, quando está sofrendo, né? Por exemplo, eu fiquei pensando muito, será que nós não deveríamos ter ido para Brumadinho? Eu fiquei pensando, por que eu não fui para Brumadinho? Por que nós não fizemos aqui um levantar de oferta e enviamos 2, 3 irmãos para ir na casa daquelas pessoas e com as cestas básicas? Mas já estão dando. Não quer saber o que os outros estão fazendo, o que nós devemos fazer? Será que nós não precisaríamos ser um pouco mais sensíveis? Moçambique, Venezuela. E se acontecer alguma tragédia aqui, será que nós vamos só dar alimento, só do que está sobrando? Ou será que nós vamos dar vida? Será que nós vamos dar tempo? Ou será que nós vamos deixar aí só para quem tem tempo? Aí entra a generosidade. É que eu não tenho tempo e eu dou. Uau! Vamos crescer nisso. Não podemos deixar que a mentira e o engano nos manipulem, né? Veja aí, Colossenses 1:28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem com toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que o ministro competente deve apresentar perfeito, maduro, todo homem diante de Cristo. E isso significa um mordomo. O que na verdade é um mordomo mesmo, segundo o que nós estamos aprendendo? É sujeitar aquela frase que nós vimos. Sujeitar o poder generoso de Deus em nós para produzir uma dinâmica do derramar de Deus. Essa frase está na página 7. Aí no meio da frase aí, ó. Tá vendo? Então eu posso saber que ser um mordomo segundo o coração de Deus, segundo o novo pacto, é sujeitar o poder generoso de Deus em nós para produzir uma dinâmica do derramar de Deus. Então veja aí, 7 coisas que se espera. Pastora Alice, o Jean já está indo. Você vai esperar? Então tá bom. Só cortando aqui, viu, queridos? 7 coisas que se espera de um ministro competente do novo pacto. 7 coisas que se espera de um ministro competente do novo pacto. Um mordomo no espiritual, no emocional, na mente, no físico, no familiar, no vocacional, no social. O que é? É que o poder generoso de Deus em nós
será produzido uma dinâmica no derramar sobre todas essas áreas aí, ó. Vamos terminar na página 9, rapidinho. Isso é mordomia em todos os âmbitos. A palavra para mordomo é oikônomo, isto é, um ser que pode, veja bem, um ser que pode, por quem? Pelo Espírito, administrar todas as áreas da sua vida, alguém que tem governo e controle sobre todas as áreas da sua vida. Precisamos crescer nisso. Toda a mordomia nessas áreas conecta com a nossa vida financeira. É curioso, mas não é inocente. Veja aí que interessante esse parágrafo. A tarefa do ministro competente do novo pacto é entender que Deus, para nos levar à perfeição nesta área, deve trabalhar através da palavra, porque até que o espírito de generosidade não se revele, o novo pacto está vedado, porque o novo pacto é generosidade pura. Porque enquanto o antigo pacto era uma escalada para alcançar coisas, lembra? O novo pacto é a habilidade para entender a generosidade de Deus. Olha que interessante. O novo pacto era eu fazer para alcançar. Eu vou obedecer para me ter a chuva de Deus, a bênção de Deus, a lavoura de Deus, a colheita de Deus, tudo isso. O velho pacto era isso. Eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, ai de mim. Agora, no novo pacto, é a habilidade para entender a generosidade de Deus. Porque tudo vem por sua graça. Tudo vem, eu não posso alcançar nada de Deus. Se Deus não quiser me dar, se Deus não quisesse nos dar Cristo, como nós alcançaríamos Cristo? Se não temos o entendimento da generosidade, nunca vamos desfrutar da graça de Deus. Porque sua graça significa que a generosidade não está dependendo de mim, mas depende de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir junto com os irmãos que o Senhor nos ajude a crescer nisso. Me ajude a crescer nisso. Como nós precisamos viver isso na prática. Nos ajude, nos revela. Pedimos mais luz sobre o nosso entendimento. Nós clamamos, nós queremos avançar, não apenas como alunos do SEAP, mas como igreja, queremos avançar. Eu clamo por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você.